preparem-se para uma imersão no mundo da Agenda 2030 da ONU. Aposto que você já ouviu falar dela. Mas hoje vamos mergulhar fundo para entender como essa agenda global está moldando o Brasil, com foco no sistema judiciário. Quem diria que decisões internacionais poderiam impactar diretamente os tribunais brasileiros? Pois é. A Agenda 2030, adotada lá em 2015, é um compromisso ambicioso de 193 países para construir um futuro mais sustentável. Ela se baseia em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, que abordam uma gama enorme de temas, desde a erradicação da pobreza até a proteção do meio ambiente. E a grande sacada é que esses objetivos estão todos interligados, como um quebra-cabeça complexo onde cada peça é fundamental. E essa interconexão é o que torna a Agenda 2030 tão fascinante, não é? É como um chamado para repensarmos as nossas ações e entendermos que tudo está conectado. Mas sendo bem direto, como essa agenda global se conecta ao dia a dia dos juízes aqui no Brasil? Ótima pergunta. Um dos ODS, o de número 16, fala sobre paz, justiça e instituições eficazes. E é aí que a atuação dos juízes se torna crucial. Pense bem, eles são os guardiões da lei, responsáveis por garantir que as regras do jogo sejam justas e aplicadas a todos, sem exceção. Ao combater a corrupção, garantir o acesso à justiça e proteger os direitos humanos, os juízes estão, na verdade, contribuindo diretamente para a realização desse ODS. É como se os juízes fossem peça-chave nesse grande tabuleiro da Agenda 2030, atuando na linha de frente para construir uma sociedade mais justa e pacífica. Mas a influência da Agenda 2030 no judiciário brasileiro não se limita apenas ao ODS 16, certo? Exatamente. A Agenda 2030 é como um prisma, que reflete seus princípios em diversas áreas. E um exemplo claro disso é a questão da igualdade de gênero, abordada no ODS 5. As decisões dos juízes têm o poder de moldar a realidade social, e ao garantir que leis que combatem a discriminação de gênero sejam aplicadas com rigor. O judiciário contribui para a construção de uma sociedade mais igualitária, onde homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades. É incrível como a Agenda 2030 coloca os holofotes sobre a importância da igualdade de gênero em todos os setores da sociedade, inclusive no judiciário. E por falar em judiciário, qual tem sido o papel do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, nesse processo de incorporar a Agenda 2030 no Brasil? O CNJ tem sido um verdadeiro motor nesse processo. Eles têm se dedicado a traduzir os princípios da Agenda 2030 em ações concretas, com foco especial na igualdade de gênero. Para você ter uma ideia, eles criaram resoluções para combater a violência contra a mulher dentro do próprio judiciário, incentivar a participação feminina em todos os níveis da justiça e até mesmo estabelecer mecanismos para prevenir o assédio moral e sexual dentro dos tribunais. Parece que o CNJ está realmente empenhado em promover uma mudança cultural profunda dentro do judiciário, alinhada com os princípios da Agenda 2030. Mas na prática, como essas resoluções do CNJ se traduzem em ações efetivas, você poderia nos dar alguns exemplos? Com certeza. Pegue, por exemplo, a Resolução 255 de 2018. Ela é um marco porque estabelece diretrizes para aumentar a participação feminina no Poder Judiciário. Imagina só o impacto disso. Tribunais incentivados a identificar e remover as barreiras que impedem as mulheres de ascender na carreira da magistratura. É um passo importante para uma representação mais justa e equilibrada. É realmente inspirador ver o CNJ abrindo caminho com uma maior participação das mulheres na magistratura. Mas me diz uma coisa, essa busca por igualdade de gênero é uma iniciativa isolada do CNJ, ou ela se conecta à Agenda 2030 da ONU? Aí que tá a beleza da coisa. O CNJ tem sido bastante transparente em relação à influência da Agenda 2030 nas suas resoluções. Diversas delas, inclusive a que trata da paridade de gênero na promoção de juízes, mencionam explicitamente o ODS 5 como inspiração. Ou seja, o compromisso global com a igualdade de gênero está ecoando dentro do nosso sistema de justiça. É impressionante como a agenda internacional consegue se traduzir em mudanças tão concretas aqui no Brasil. Mas voltando à questão da paridade de gênero, o que tem sido feito para garantir a igualdade no número de homens e mulheres que ingressam na magistratura no início da carreira? Essa é uma questão complexa que ainda está em debate. Até o momento, não existem medidas específicas, como cotas ou ações afirmativas, para garantir a paridade de gênero no acesso inicial aos cargos da magistratura. O foco principal tem sido em garantir a igualdade de oportunidades na ascensão profissional, depois que os juízes já ingressaram na carreira. Entendi. Então ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a igualdade de gênero seja uma realidade em todos os níveis da magistratura. Mas mudando um pouco de assunto, uma coisa me chamou a atenção. A Agenda 2030 aborda a questão das queimadas, um problema que tem afetado bastante o Brasil nos últimos anos. A Agenda 2030 não menciona as queimadas de forma explícita. No entanto, diversos ODS, como o ODS 13, que trata da mudança global do clima, e o ODS 15, que se concentra na vida terrestre, abordam a questão da proteção ambiental e da gestão sustentável dos recursos naturais. As queimadas descontroladas vão de frente contra esses objetivos, pois contribuem para a emissão de gases de efeito estufa, a degradação de terras e a perda de biodiversidade. Ou seja, mesmo sem mencionar as queimadas diretamente, a Agenda 2030 nos dá ferramentas para combater esse problema tão grave,
Mas, pensando bem, o combate às queimadas também se conecta ao DST-3, que trata de saúde e bem-estar, não é? Afinal, a fumaça das queimadas impacta diretamente a saúde da população. Com certeza. A fumaça proveniente das queimadas é um agravante para problemas respiratórios, especialmente para crianças e idosos. E não podemos esquecer os impactos a longo prazo, como a proliferação de doenças devido à destruição de ecossistemas. As queimadas são, sem dúvida, um problema multifacetado que precisa ser enfrentado com urgência. E a Agenda 2030, com sua visão holística e interconectada, nos dá um norte para enfrentar esse e outros desafios complexos. Mas, e a poluição do ar nas cidades? Outro problema grave que afeta a saúde da população. A Agenda 2030 também aborda essa questão. Sim, o ODS 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis. Tem como uma de suas metas a redução do impacto ambiental da cidade, incluindo a redução da poluição do ar. A Agenda 2030 reconhece que a urbanização acelerada e a falta de planejamento urbano contribuem para o aumento da poluição nas grandes cidades, impactando a saúde e a qualidade de vida das pessoas. É impressionante como a Agenda 2030 consegue conectar temas tão diversos, mostrando que tudo está interligado. Mas antes de continuarmos nosso mergulho profundo na Agenda 2030, que tal fazermos uma pausa por um cafezinho? Voltamos já já. De volta ao nosso mergulho profundo na Agenda 2030. Antes do cafezinho, a gente estava explorando como essa agenda global está impactando o Brasil, principalmente no âmbito judiciário. Vimos como o CNJ tem se inspirado nos ODS para promover a igualdade de gênero e como a agenda nos ajuda a pensar em soluções para problemas como as queimadas, mesmo sem mencioná-las diretamente. Exatamente. É incrível como a Agenda 2030, com seus 17 ODS, funciona como um guia, um farol para um futuro mais sustentável. Mas me diga uma coisa, como essa agenda, que é global, se traduz em ações concretas aqui no Brasil? Ela não é só uma lista de desejos, certo? De jeito nenhum. A Agenda 2030 é um plano de ação. No Brasil, o governo federal elaborou um plano nacional de implementação, com metas e indicadores específicos para cada ODS. É como um mapa detalhado que nos guia nessa jornada rumo a um futuro mais sustentável. Entendi. Então, cada país pega essa grande agenda global e adapta à sua realidade, definindo metas e ações específicas. Mas essa responsabilidade de colocar a Agenda 2030 em prática não fica só nas mãos do governo, certo? Com certeza. A Agenda 2030 é um chamado à ação para toda a sociedade. Empresas, ONGs, universidades e, claro, cada cidadão tem um papel fundamental nesse processo de transformação. A ideia é que todos, juntos, abracem os princípios da sustentabilidade e trabalhem para construir um futuro melhor. É realmente inspirador ver como a Agenda 2030 mobiliza diversos setores da sociedade em torno de um objetivo comum. Mas voltando ao tema do judiciário, você mencionou que o CNJ tem sido um destaque na corporação dos ODS. Poderia nos dar mais exemplos de como isso acontece na prática, além das ações voltadas para a igualdade de gênero? Claro, o CNJ também tem promovido ações para fortalecer a justiça ambiental, em sintonia com o ODS 16, que busca sociedades pacíficas e justas. A justiça ambiental busca garantir que todos tenham direito ao meio ambiente equilibrado e que as decisões sobre o uso dos recursos naturais sejam tomadas de forma democrática e participativa, levando em conta os impactos sociais e ambientais. Justiça ambiental. É um termo que eu já ouvi falar, mas confesso que não tenho uma ideia clara do que ele significa na prática. Você poderia explicar melhor? Imagine, por exemplo, uma comunidade que vive próxima a uma área de preservação ambiental, ameaçada por atividades como o desmatamento ilegal. A justiça ambiental entra em cena para garantir que os direitos dessa comunidade sejam protegidos, que sua voz seja ouvida nas decisões sobre o uso da terra e que os responsáveis pelos danos ambientais sejam responsabilizados. É uma área complexa e desafiadora, mas fundamental para garantir um futuro sustentável. Agora entendi. A justiça ambiental busca equilibrar a balança, garantir que o meio ambiente seja protegido e que as comunidades, principalmente as mais vulneráveis, não sejam prejudicadas pelas decisões sobre o uso dos recursos naturais. Mas, voltando ao CNJ, como ele tem atuado para fortalecer a justiça ambiental no Brasil? O CNJ tem incentivado a criação de varas especializadas em meio ambiente nos tribunais, a capacitação de juízes e servidores para lidar com questões ambientais e a promoção de debates sobre o tema. Eles também lançaram a Resolução 354 de 2020, que estabelece a Política Nacional de Prevenção de Danos e de Resolução de Conflitos Ambientais. Ou seja, o CNJ já está equipando o judiciário brasileiro para lidar com os desafios da justiça ambiental, que são cada vez mais urgentes. Mas me diga uma coisa, essa mudança de postura do judiciário em relação ao meio ambiente é uma iniciativa isolada ou ela está conectada à Agenda 2030? A Agenda 2030 tem sido um catalisador importante para essa transformação no judiciário brasileiro. Ela trouxe à tona a importância da sustentabilidade e tem incentivado diversos setores, inclusive o judiciário, a repensarem suas práticas e a buscarem soluções mais justas e ambientalmente responsáveis. É animador ver que a Agenda 2030 está impulsionando essa mudança de paradigma no judiciário brasileiro. Mas, voltando à questão das queimadas, que comentamos anteriormente. Como a Agenda 2030 pode nos ajudar a combater esse problema que tanto tem afetado o Brasil?
Apesar de não mencionar as queimadas explicitamente, a Agenda 2030 nos fornece princípios e ferramentas para enfrentar esse desafio. O ODS 13, que trata da ação contra a mudança global do clima, nos convida a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E as queimadas são uma fonte significativa dessas emissões. Então, combater as queimadas é, na verdade, contribuir para o alcance do ODS 13 e para a construção de um futuro mais sustentável. E o ODS 15, que trata da vida terrestre, também se conecta a essa questão, né? As queimadas descontroladas destroem florestas e biodiversidade, indo na contramão desse objetivo. Exatamente. A Agenda 2030 nos mostra que tudo está interligado e que as soluções para os problemas ambientais exigem uma abordagem integrada, que leve em conta as diversas dimensões da sustentabilidade. Realmente, a Agenda 2030 nos ajuda a enxergar o panorama completo, a conectar os pontos e a entender que as ações de uma área podem ter impactos em outras. Mas me diga uma coisa, você acha que o Brasil está no caminho certo para alcançar os ODS? O Brasil tem feito progressos em algumas áreas, como na redução da pobreza e na ampliação do acesso à educação. No entanto, ainda enfrentamos desafios em áreas como a desigualdade social, a violência e a proteção ambiental. Atingir os ODS exige um esforço conjunto de toda a sociedade e uma vontade política firme para superar os obstáculos. É verdade, ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas é animador ver que a Agenda 2030 está mobilizando pessoas e instituições em torno de um objetivo comum: construir um futuro mais justo e sustentável. Exatamente. E essa mobilização é fundamental. A Agenda 2030 não é um documento que se realiza por si só. Ela depende do engajamento de todos nós para se tornar realidade. Concordo plenamente. Mas antes de continuarmos nosso mergulho profundo na Agenda 2030, que tal fazermos mais uma pausa para recarregar as energias, voltamos já para a última parte do nosso programa e estamos de volta para a reta final do nosso mergulho profundo na Agenda 2030. Antes da pausa, a gente estava falando sobre os desafios e as conquistas do Brasil rumo aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E você destacou a importância da mobilização de toda a sociedade para que a Agenda 2030 se torne realidade. Sem dúvida. E por falar em mobilização, acho que é o momento perfeito para a gente abordar um dos aspectos mais poderosos da Agenda 2030, a ênfase nas parcerias. É verdade. A Agenda 2030 não é sobre países trabalhando isoladamente, né? Ela tem um ODS inteiro dedicado à importância da cooperação global. Me fale mais sobre isso. Exatamente. O ODS 17 coloca o dedo na ferida. Para alcançar um futuro sustentável, a gente precisa de um esforço conjunto. Governos, empresas, sociedade civil, todos trabalhando em sintonia. A Agenda 2030 reconhece que nenhum país, por mais poderoso que seja, vai conseguir superar os desafios globais sozinho. Entendi. É como um grande mutirão global pela sustentabilidade, com cada ator contribuindo com suas habilidades e recursos. Mas como essas parcerias se materializam na prática, você poderia nos dar alguns exemplos? Claro, as parcerias podem assumir diversas formas, desde acordos bilaterais entre países até projetos de cooperação internacional envolvendo múltiplos atores. Um exemplo são os fundos internacionais de financiamento climático, que apoiam países em desenvolvimento na implementação de ações para combater a mudança do clima. Faz sentido. E como o Brasil se encaixa nesse cenário de parcerias globais para o desenvolvimento sustentável? O Brasil tem um papel fundamental nesse processo. A gente tem uma rica experiência em áreas como a proteção da biodiversidade e o combate à pobreza, e a gente pode compartilhar esse conhecimento com outros países. Além disso, o Brasil tem participado ativamente de iniciativas de cooperação internacional, como na área de energias renováveis e na proteção da floresta amazônica. É inspirador ver o Brasil atuando como protagonista nesse movimento global rumo à sustentabilidade. Mas, voltando ao tema do judiciário brasileiro, que a gente explorou bastante hoje, além do CNJ, outros órgãos do judiciário também têm se engajado na implementação da Agenda 2030. Com certeza. Diversos tribunais e órgãos do judiciário têm incorporado os princípios da Agenda 2030 em suas práticas e decisões. Um exemplo é o Tribunal de Justiça de São Paulo, que lançou, em 2021, o Plano de Ação para a Implementação da Agenda 2030 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Esse plano define metas e ações concretas para o alcance dos ODS, mostrando o comprometimento do tribunal com a construção de um futuro mais sustentável. Que iniciativa bacana. E o Ministério Público? Como se insere nesse contexto? Qual o papel dele na implementação da Agenda 2030? O Ministério Público tem um papel crucial. Como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, ele atua na promoção da justiça social e ambiental, temas centrais da Agenda 2030. Diversas iniciativas têm sido desenvolvidas pelo Ministério Público para garantir a efetivação dos ODS, como a atuação na defesa dos direitos das populações vulneráveis e na proteção do meio ambiente. É realmente impressionante como a Agenda 2030 está mobilizando todos os atores da sociedade, inclusive o sistema de justiça, para a construção de um futuro melhor. Mas, e nós, cidadãos comuns? O que a gente pode fazer para contribuir com a Agenda 2030? Ótima pergunta.
A Agenda 2030 nos convida a todos a sermos agentes de transformação. E essa transformação começa em nossas casas, em nossas comunidades, em nossas escolhas diárias. A gente pode reduzir o consumo de água e energia, optar por produtos sustentáveis, separar o lixo para reciclagem, apoiar iniciativas de desenvolvimento local e cobrar dos nossos representantes políticos a implementação de políticas públicas que promovam a sustentabilidade. É verdade. Cada pequena ação, cada escolha consciente contribui para a construção de um futuro mais sustentável. E para finalizarmos nosso mergulho profundo na Agenda 2030, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A Agenda 2030 nos mostra que um futuro mais justo e sustentável é possível, mas depende do compromisso de cada um de nós. Que cada um faça a sua parte, por menor que pareça, para construirmos juntos um mundo melhor para as presentes e futuras gerações. Que mensagem inspiradora. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na Agenda 2030. Espero que esse programa tenha despertado em vocês a curiosidade e o desejo de se engajar nesse movimento global em busca de um futuro mais sustentável. Até a próxima.